Olá galera, bem-vindos ao Dança Além da Técnica e hoje nós vamos na série Processo Criativo falar sobre improvisação. E aí, você já trabalha com improvisação? Já fez alguma coisa de improvisação? Tá a fim de entender um pouquinho mais sobre a proposta e como é pesquisar e pensar um processo criativo através da improvisação? Então fica de olho! Mas antes disso, eu já queria te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não é um inscrito, a ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também a curtir o vídeo aqui embaixo, porque curtir o vídeo aqui embaixo é bem importante para dizer para o YouTube que esse conteúdo é relevante e que ele precisa então ser espalhado para mais pessoas. Faz tudo isso aí rapidinho durante a vinheta e eu retorno já já. Então vamos lá falar de improvisação. Eu queria começar dizendo que essa noção de improvisação que a gente vai discutir aqui não tem nada a ver com aquela ideia antiga de improvisação que é errou e improvisa, né? Então entrou na cena e deu alguma coisa errada, aí você tem que improvisar para fazer com que a coisa volte a como era para acontecer. Ou aquela famosa esqueceu e improvisa, né? Que é uma outra frase famosa, né? Então, se eu for para a cena e eu esquecer de alguma coisa, aí eu improviso e faço de algum jeito e as pessoas nem vão perceber. Não é dessa improvisação que a gente está falando. Também não vou me propor a falar aqui da improvisação que a gente faz em sala de aula para pesquisar movimentos. Então, às vezes, nas aulas de dança, a gente como aluno ou como professor, né, coloca os nossos alunos numa situação onde ele deve pesquisar corporalmente a partir de um conceito, a partir de uma ideia, a partir de algum movimento. E aí ele começa ali um trabalho de improvisação. Muitas pessoas chamam isso de improvisação. Não é errado chamar de improvisação. Nas minhas aulas, na formação do curso técnico, eu não gosto muito de chamar de improvisação. Eu uso outros termos, eu falo de experimentação corporal ou de pesquisa corporal nesse momento, para que essa improvisação não seja confundida com a improvisação cênica. Então hoje a gente vai falar da improvisação para cena, de quando o artista faz uma escolha estética e ele quer fazer um espetáculo onde a cena será um trabalho de improvisação. Então é disso que nós vamos falar. Então, Petícia, como é que se dá o processo criativo a partir da ideia, né, e querendo uma estética final da improvisação? Bom, ele começa de maneira muito parecida com qualquer outro processo criativo de criação coreográfica. Então a gente começa também escolhendo lá os nossos dispositivos, gatilhos, os disparadores iniciais, essas ideias iniciais, selecionando então as questões ou os conceitos corporais, os objetos, os espaços, enfim, aquilo que a gente quer pesquisar inicialmente. Depois a gente vai para esse momento então de experimentação de todas essas coisas, dessas possibilidades do corpo, então se entendendo nessas relações, da descoberta de novos movimentos a partir dessas escolhas iniciais que eu fiz, como qualquer outro tipo de pesquisa. Isso acontece também durante o processo criativo ligado à improvisação. Quando é que a coisa começa a se tornar um pouquinho diferente? No momento do processo de criação, aonde eu decido então fazer um recorte, né? Escolher algumas coisas que eu estava pesquisando para levar para a cena. Nesse momento, muitos artistas escolhem algumas pesquisas corporais e começam a organizar essas pesquisas corporais. E aí criar então a famosa composição coreográfica. Quando o trabalho é de improvisação, a gente não cria uma composição coreográfica. Muito pelo contrário, o que o artista vai fazer
é continuar pesquisando e explorando o movimento cada vez mais. Então, a partir do recorte que ele estabelece, ele começa a abrir um leque de possibilidades de movimentação a partir dessas escolhas. É como se ele continuasse levantando material e continuasse levantando, então, possibilidades de movimento para a cena, mas aí já recortados, com decisões já tomadas e tal. Porque esse artista da improvisação, ele vai precisar ter um leque de movimentação muito mais amplo do que um artista que compõe coreograficamente e leva essa coreografia para a cena. Esse é um dos diferenciais da improvisação. Como é que o artista organiza esse material para levar para a cena? Normalmente, através de roteiros. A gente chama de roteiros de improvisação. Um roteiro de improvisação pode ter milhões de formatos. Existem roteiros famosos chamados de roteiro de ação, onde o que muda então são os verbos de ações, são as ações corporais que vão se alterando com o tempo, mas pode também ser um roteiro espacial, onde a mudança e a transição pelo espaço é que organiza o caminhar para essa cena. Pode ser um roteiro de passagem de tempo, pode ser um roteiro criado a partir de uma sonoridade, pode ser um roteiro de materiais, numa cena onde há mudança de uso de materiais durante a cena. Então existem várias escolhas de roteiro, mas o roteiro então é essa organização do artista da improvisação. A diferença é que, ao contrário da coreografia levada para a cena, onde a gente ali no momento de cena tem uma sequência de movimentos muito bem organizadas e que precisa estar decorada para a cena, o artista ele sabe que naquele momento ele tem que executar tal coisa do roteiro. Só que essa tal coisa pode demorar o tempo que ele achar interessante. Então pode ter ali um momento do roteiro que vai durar 1 minuto, que vai durar 5 minutos, que vai durar 15 minutos, que vai durar 20 minutos na apresentação dele, né? Depende da importância e da relevância daquele momento de pesquisa para a cena como um todo, para a dramaturgia como um todo, né? Mas esse formato de roteiro é o formato mais comum utilizado por muitos artistas da improvisação. E aí vem a grande pergunta então. Eu posso dividir composição coreográfica de um lado e improvisação do outro? É um caminho e é uma forma de pensar, né? Pensar um processo criativo que leva a uma composição coreográfica ou um processo criativo que leva à improvisação. O que a gente não pode dizer é que na improvisação não há composição coreográfica. Porque sim, o que você vai assistir como público ali em cena é também uma composição coreográfica. A única diferença é que essa composição coreográfica do improvisador, ela está sendo feita em tempo real. Ela está sendo feita ali, naquele momento, com você. E provavelmente, se você for assistir mais uma vez esse espetáculo, você não vai ver exatamente aquele encadeamento de movimentos. Você vai ver muitas coisas parecidas, com certeza, porque isso tem a ver com o leque de repertórios desse artista, com tudo que ele já pesquisou, mas também vão surgir muitas coisas novas. E a forma dele organizar e costurar essa movimentação pode se dar de maneiras muito diferentes. Então, durante a improvisação, a gente também pode dizer que existe composição coreográfica, que seria essa composição coreográfica em tempo real. Por que eu chamo de tempo real? Porque a composição coreográfica, onde a criação foi realizada antes da cena, ela não se dá em tempo real, ela se dá pela memória do bailarino, né? Então, o bailarino decora aquilo que deve ser feito, ele leva para a cena e faz. Ambos os trabalhos exigem um desafio muito grande e são extremamente contemporâneos e muito bem aceitos hoje. Então é uma escolha estética que o artista faz mesmo, querer trabalhar via improvisação ou via composição coreográfica. Algumas pessoas acham que improvisação é mais fácil porque a gente não precisa decorar sequência, mas eu digo que existem outros desafios muitíssimo maiores no trabalho de improvisação, que quem não está acostumado também, quando vai para a cena,
percebe que esses desafios são grandes e nem sempre a gente consegue compor um espetáculo tão interessante assim via improvisação. Quando a gente trabalha com improvisação, a gente sente muito mais quando o espetáculo rolou e quando ele não rolou muito bem, porque as variações do dia, de como o artista está, da quantidade de público, né, de como está aquele público em relação à cena e tal, acabam variando muito mais ainda a qualidade desse espetáculo e a própria criação do artista ali em tempo real. Bom, são muitas reflexões possíveis a partir da ideia de improvisação. É algo que me atrai muito porque eu trabalho com improvisação na Companhia Mover. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente pode continuar discutindo isso em outros vídeos. Até mais, tchau, tchau!